Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a ECD, a Escrituração Contábil Digital. Vamos falar um pouco sobre as atualizações que tiveram em 2020, referente ao ano calendário de 2019. Mas antes de irmos ao conteúdo, gostaria de pedir para você já deixar o like nesse vídeo, compartilhar com algum colega que queira estar por dentro das práticas contábeis e não sabe ainda sobre a escrituração, não sabe ainda muito bem, não entende muito bem o que é escrituração contábil digital. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Agora vamos ao conteúdo. O que é escrituração contábil digital? É uma obrigação acessória anual contábil digital, onde toda a escrituração contábil e demonstrativos, tais como balanço patrimonial, DRE, balancetes, diários, demonstração das mutações do patrimônio líquido, deverá ser transmitida em arquivo digital para a Receita Federal. Então vamos lá, em que consiste basicamente a escrituração contábil digital? Nada mais é do que você envia para a Receita todas as informações do seu cliente que você escritura aí no seu sistema de contabilidade. Então, você envia para a Receita Federal toda essa escrituração. A escrituração dos extratos, da folha de pagamento, de todas as despesas, você faz o envio para a Receita Federal de forma digital. Antes da escrituração contábil digital, existiam algumas obrigações acessórias, outras obrigações acessórias, que a gente tinha que preencher, mas não era a escrituração, o livro diário de forma completa e igual à ECD. Com a implantação da ECD, a Receita Federal tem acesso a todas as informações escrituradas do seu cliente de uma forma mais completa. Então, assim, qual é a orientação e qual é o ponto que devemos se atentar? Orientar o nosso cliente, as empresas aí, a efetuarem as operações de forma correta, principalmente observando o princípio da entidade, tá ok? Porque assim, se o seu cliente faz algum ato ou comete algum fato de alguma forma errada e você precisa escriturar isso no seu sistema de contabilidade, automaticamente, quando você fizer o envio da ECD, a Receita Federal vai ter acesso a essa informação. Então, assim, se o seu cliente precisa fazer o envio da ECD, senta, conversa com ele, orienta e explica o que implica se ele efetuar alguma coisa, efetuar alguma transação ou alguma operação errada. Explica para ele no que isso pode implicar e explica para ele também o que é esse ECD, entendeu? Que hoje, com os SPEDs, aí, com tanto de SPED que tem, SPED fiscal e SPED contábil, a Receita Federal ela tem praticamente todas as informações necessárias para saber se aquela empresa está cometendo algum erro, se não está. Então, assim, essa é a orientação. Primeiro, chegar, orientar o seu cliente lá, como ele deve efetuar as operações, tá? E depois você efetuar a escrituração, conforme a legislação manda, de forma correta aí no seu sistema de contabilidade. Fazendo isso, você não vai ter problema nenhum para efetuar a geração e o envio dessa declaração, tá ok? Agora vamos falar um pouco sobre as empresas que estão obrigadas. Em regra geral, deverão apresentar a ECD todas as pessoas jurídicas obrigadas a manter escrituração contábil nos termos da legislação comercial, inclusive as equiparadas, as imunes e as isentas. Então, todas as empresas estão obrigadas a transmitir, a ECD e são as empresas do lucro real são todas as empresas, tá ok? Lucro presumido tem algumas exceções, tá? Eu sugiro que vocês deem uma olhada no manual da ECD. Inclusive, eu vou deixar disponível lá no nosso grupo do Telegram esse manual, tá? Completo. Lá vem tudo detalhado, especificando cada particularidade das empresas obrigadas do lucro presumido, inclusive também das imunes e das isentas, tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma lida nesse manual. As empresas imunes e isentas que oferirem receitas, doações ou outras receitas cuja soma seja igual ou superior a 4.800.000. As demais empresas ficam com a entrega facultativa, tá? Então, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional,
ela não está obrigada ao envio da ECD, mas nada impede. Se ela quiser efetuar essa transmissão, ela pode fazer, tá bom? De forma facultativa. Quanto às imunes e às isentas, somente estão obrigadas aquelas que oferirem receita superior a 4, igual ou superior a 4 milhões e 800. Então, se ela tiver oferido receita ou tiver recebido receita ou doação menor do que 4 milhões e 800, ela está dispensada do envio. Ela pode fazer o envio se ela quiser, mas não está obrigada, ok? E qual é o prazo para envio da ECD? Normalmente, essa declaração deve ser enviada no mês de maio, tá? Sempre é no último dia do mês de maio. Mas esse ano, excepcionalmente, por conta da pandemia, esse prazo foi prorrogado pela Receita Federal para o último dia do mês de julho agora de 2020. Então, essa semana que entrou, a gente tem até sexta-feira para efetuar o envio da ECD sem a multa, tá ok? Essa declaração é anual, então a gente envia uma vez por ano, tá? Agora, em 2020, a gente vai enviar referente às informações do ano calendário de 2019. Então, é sempre do ano seguinte que a gente envia a do ano anterior, tá bom? Vamos observar aqui que, em alguns casos, o prazo de entrega muda, tá? Em casos especiais, como extinção, cisão, fusão ou incorporação, a ECD deverá ser entregue até o último dia do mês subsequente ao do evento. Então, vamos supor que agora, em 2020, um cliente seu deseja efetuar o encerramento de suas atividades. Então, a partir do encerramento das atividades, ele deverá entregar a ECD no último dia útil do mês subsequente ao do evento, tá ok? Agora, outra aqui observação. Nos casos especiais de extinção, cisão parcial, total, fusão ou incorporações ocorridas de janeiro a abril, o prazo será até o último dia do mês de maio do ano de ocorrência. Então, vamos supor que o seu cliente tenha encerrado as atividades agora em janeiro de 2020. Então, o prazo para envio da ECD era até o mês de maio, tá ok? Agora, vamos para a prática da validação e o envio do arquivo da ECD, tá ok? Aqui no meu sistema, eu utilizo aqui o sistema da Domínio, tá? Você vai fazer a geração do arquivo conforme aí o seu sistema de contabilidade, tá? O meu aqui eu venho no departamento contábil, né? Logado na empresa em que eu desejo gerar esse arquivo. Eu venho aqui em relatórios, informativos, exped contábil. Aqui eu vou colocar o período na qual eu desejo gerar o arquivo. No meu caso, agora 2020, a gente vai entregar referente a 2019. Então, eu vou colocar aqui o período inicial. Essa empresa já é antiga, tá? Então, é inicial 1/1 de 2019, final 31/12 de 2019. Aí você me pergunta, mas se minha empresa abriu no meio do ano? Então, você vai colocar aqui a data inicial de abertura do seu cliente, tá bom? Da empresa do seu cliente, tá? Vamos clicar aqui em outros dados. Nesse outros dados, a gente vai verificar se as configurações estão corretas, tá? Regime de tributação, se é uma declaração original, se é uma declaração retificadora. A gente vai conferir todas essas informações antes de gerarmos o arquivo. Observe que aqui, ó, tem várias abinhas. Olha, tem a abinha geral, dados, demonstrativos, opções, alteração de plano de conta. Então, a gente vem analisando e verificando cada informação dessas. Olha, aqui, ó, indicador do início de período é normal? Foi início no primeiro dia do ano? No meu caso, sim. Indicador de existência, escrituração possui registro na junta comercial? Sim. Qual a finalidade da escrituração? É uma original ou é uma retificadora? No meu caso aqui é original. Se a empresa é obrigada a possuir auditoria independente, tá? Aqui você vai verificar o regime de tributação, se está correto, se é presumido, se é real, se é uma imune, se é uma isenta. Então, você vai selecionar aqui de acordo com a especificidade aí do seu cliente, tá ok? Após, a gente vai para outra abinha aqui, dados. Aqui a gente vai verificar se o número do livro que está constando aqui realmente é o correto, tá? Se não for, você altera e coloca aqui o número do livro correto.
Signatários adicionais, signatários são as pessoas que vão assinar o arquivo digital, tá? No meu caso aqui, coloquei o meu, que eu sou a contadora responsável, tá? Verifica se está tudo certinho. Se tiver auditoria independente, você vai colocar as informações aqui da auditoria independente, tá? No meu caso não tem. A gente vai para outra aba aqui, demonstrativos. Você vai selecionar os demonstrativos que você deseja que o sistema gere, tá? Para envio da declaração. Também sugiro que você dê uma lida no manual para verificar qual os demonstrativos a sua empresa está obrigada a transmitir, tá bom? Após, a gente vai para outra abinha aqui, ó, opções. Também vamos verificar se está tudo certinho, se tem alguma particularidade que você deve selecionar aqui. Se tiver, você vai selecionar, tá bom? E essa outra abinha aqui, alteração de plano de contas, é para o caso assim, por exemplo, vamos supor que a declaração do ano calendário de 2018 você tenha transmitido por um outro sistema. Aí você passou para a escrituração de 2019, você passou a fazer num novo sistema. Você trocou de sistema, você passou a fazer num novo sistema. O plano de contas, a estrutura do plano de contas do sistema anterior, muito provavelmente é diferente do sistema atual que você tem. Então, você precisa fazer como se fosse um depara. E por que você precisa fazer isso? Uma novidade na declaração de 2020 do SPED contábil é que a gente não envia só as informações de um ano. A gente precisa recuperar a escrituração do ano anterior. Então, assim, agora em 2020 eu vou enviar as informações referentes ao ano calendário de 2019. A Receita Federal agora me obriga a recuperar os dados anteriores dessa declaração, ou seja, a declaração de 2018. Então, é como se eu estivesse enviando duas declarações em uma só. Então, eu vou enviar, a Receita Federal vai receber as informações do ano calendário de 2019 e vai receber também as informações do ano calendário de 2018. Então, eu tenho que fazer aqui, se eu entreguei a declaração no outro sistema, eu tenho que fazer aqui um deparo. Por exemplo, o código de caixa do meu sistema atual é 5. Agora, vamos supor que do sistema antigo era 1. Então, eu tenho que colocar aqui código do caixa 5 e tenho que colocar aqui, escolher a conta, colocar a conta certinho que era no sistema antigo, tá? Se a sua declaração do ano anterior tiver sido pelo sistema atual que você utiliza, você não precisa preencher essa etapa, é só pular, não precisa preencher nada, tá? Que quando você recuperar as informações lá no SPED contábil, ele já vai identificar, ele já vai entender que tá tudo certinho, que o plano de contas tá batendo, tá ok? Então, conferiu as informações, tá? Se precisar incluir as contas do plano de contas, você vai incluir aqui, vai preencher uma por uma, tá? De acordo com os saldos iniciais implantados no sistema. Após, você vai clicar em OK. Vamos aqui, clicando nesses 3 pontinhos, conforme a indicação da setinha, selecionar o local aí no seu computador que você deseja salvar o arquivo. E após, vamos clicar em OK para o sistema fazer a geração do arquivo. Depois que você gerou o arquivo, agora a gente vai abrir o validador do SPED contábil, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download desse programa, tá? Outra dica que eu dou para vocês, gente, é que vocês não deixem para transmitir essa declaração em cima da hora, tá? Normalmente, os erros que... São poucos os erros que apresentam no SPED contábil, mas às vezes aparece um erro, que esse erro ele é um pouco complicado para corrigir. Outra dica que eu dou para vocês é, se apresentar algum erro, todo erro vai ter um código. Vocês peguem esse código, vão lá no suporte de vocês, normalmente o suporte do sistema contábil de vocês, eles têm suporte, digita lá o código do erro, que o sistema já vai trazer o motivo desse erro, tá? Então, assim, é importante, ao você gerar a ECD, você entender qual o motivo que levou aquele erro, tá? A escrituração contábil ela é bem dinâmica, então assim, é importante você entender por qual motivo ocasionou aquele erro, tá? Para você poder corrigir lá na fonte e não apresentar mais esse erro. E por que eu falo de não entregar a declaração em cima da hora? Normalmente, essa época do ano, a maioria dos escritórios deixam para entregar em cima da hora. E o suporte do sistema contábil,
eles ficam congestionados, então às vezes vocês podem ter um retorno demorado. E isso pode dar problema, vocês não conseguirem transmitir a declaração, porque com erro a gente não consegue transmitir a declaração, tá? E como a gente transmite a escrituração do ano todo, é como se fosse uma coisa elencada a outra. Então, se você não conseguir corrigir aquele erro, você não vai conseguir transmitir a declaração e você vai estar sujeito a multa. Então, uma dica é, transmitam com bastante antecedência, porque se apresentar algum erro, vocês vão ter tempo hábil para efetuar essa correção, tá? Então, voltando aqui para o sistema, para a gente importar o arquivo que nós geramos lá no sistema de contabilidade, vamos clicar aqui em Arquivo, Escrituração Contábil e Importar. Você vai selecionar o arquivo que você gerou lá no seu sistema de contabilidade, tá ok? Para ele começar a efetuar a importação. Na importação, ele vai apresentar uma mensagem. A mensagem é a seguinte, olha. Aviso, a importação foi concluída com êxito. A escrituração não possui erros de estrutura. Deseja fazer a validação de conteúdo agora? Eu vou colocar que sim, tá? E por que ele apresenta essa mensagem? No meu caso aqui, ele não apresentou nenhum erro de estrutura, tá? Então, eu vou conseguir importar o arquivo aqui para o validador do SPED contábil. Mas, se o arquivo, porventura, tiver algum erro de estrutura, essa importação não vai ser possível, tá? Aí vocês vão ter que entrar em contato com o suporte de vocês para verificar por qual motivo esse arquivo apresenta erro de estrutura, tá? Como no meu caso não possui erro de estrutura, eu já vou clicar em sim, conforme aqui a indicação da setinha, para fazer a validação desse arquivo. Nesse passo, a gente vai validar o arquivo, conforme a indicação da setinha, e verificar se não apresenta nenhum erro, tá? Se o seu arquivo apresentar algum erro, você vai ter que verificar lá os códigos do erro, ler direitinho o que ele significa e ir corrigir. Aí você corrige lá no seu sistema de contabilidade, gera ele novamente e reimporta para o sistema do SPED contábil, tá? Vai validar a informação. Não tendo nenhum erro no arquivo que você importou do ano calendário de 2019, você vai recuperar a ECD do ano anterior. Lembra que eu falei dessa novidade? Que agora, na declaração de 2020, referente a 2019, a gente vai entregar a declaração do ano calendário de 2019 e vamos recuperar a ECD do ano calendário de 2018. Então, para a gente fazer essa recuperação, a gente vai clicar aqui em Escrituração, Recuperar ECD anterior. Você vai localizar o arquivo que você salvou lá no ano passado, a declaração referente ao ano calendário 2018, e vamos também fazer a validação desse arquivo, tá? Se a declaração recuperada apresentar algum erro, você vai antes corrigir esses erros, vai verificar lá o código do erro e vai corrigir também, tá? Vai validar a declaração, tá? Validando a declaração, agora a gente pode gerar o arquivo para entrega. Eu sugiro que antes da gente gerar esse arquivo para entrega, efetuar as assinaturas e transmitir, eu sugiro que a gente analise antes as demonstrações contábeis. E como faz para a gente analisar essas demonstrações contábeis? A gente vem aqui, olha, escrituração, tá? Visualizações, demonstrações contábeis. Olha, aqui tem todos os demonstrativos. Tem o balanço, tem a DRE, tem as demonstrações das mutações do patrimônio líquido, outras informações, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A gente pode visualizar também o balancete diário, o balancete mensal, o diário, a razão. Então, são todos esses relatórios. Então, eu sugiro que vocês, antes de transmitir, visualizem todos esses relatórios, verifiquem se realmente ele está batendo com os valores do sistema, tá? Já aconteceu de um colega nosso ligar para a gente e dizer que quando importou o arquivo do sistema dele para o SPED contábil, a DRE estava ao contrário. Por exemplo, a estrutura da DRE é lá, receita e depois as despesas. O dele estava ao contrário, estava as despesas e depois as receitas. A estrutura do DRE estava trocada. Aí era um erro do sistema dele, teve que ligar lá para o sistema dele, para o sistema efetuar a correção. Então, assim, uma dica aí para vocês,
Antes de transmitir, confiram todas as informações, verifiquem se realmente está batendo, tá bom? Para não ir com nenhum erro, né? Antes da gente gerar o arquivo, eu também quero dar uma dica para vocês aqui, para quem não sabe, que a gente sabe que no nosso sistema a gente tem um plano de contas e cada sistema, cada empresa tem um plano de contas. Mas com a escrituração contábil digital, o que a Receita Federal fez para que unificasse o plano contábil de todas as empresas com o SPED contábil? Então, assim, a Receita Federal ou a ECD tem um plano de contas deles. Então, assim, vamos supor que aí no seu sistema de contabilidade, a sua conta do banco seja o plano de contas do final 2. Um exemplo, a gente sabe que o plano de contas tem toda aquela estrutura, né? Todos aqueles números. Então, a Receita Federal criou um código deles. Para quê? Por exemplo, a minha empresa X, a conta caixa, com o SPED contábil vai ser tal. A empresa Y vai ser a mesma coisa. Então, é como se fosse uma unificação dos planos de conta, que a gente chama de plano referencial. Então, assim, para a gente também não ter nenhum problema na validação do SPED contábil, a gente precisa referenciar esse plano da Receita Federal com o plano de contas do seu software de contabilidade, tá? Se você não fizer isso para todas as contas do seu plano de contas que você utilizou aí na escrituração contábil do seu cliente, vai dar erro na validação. Então, faça aí uma varredura, tá? Para verificar se todas as contas do seu plano de contas possuem um plano referencial, tá? Se não possui, é fácil, só você ir lá e incluir. Alguns sistemas fazem isso de forma automática, outros a gente que tem que ficar indo lá e escolher, verificar qual plano referencial se enquadra melhor para a necessidade do seu cliente, tá ok? Então, vamos aqui dar continuidade, a gente já visualizou, você conferiu aí os relatórios contábeis, tá tudo certinho? Agora, a gente vai gerar o arquivo para entrega. Então, é só clicar aqui, ó, gerar arquivo para entrega conforme a indicação da setinha. Outra observação que vocês devem fazer é que aqui no validador do SPED contábil, existe um passo a passo. Olha, aqui, ó, 1 que é importar o arquivo, 2 que é validar, 3 que é gerar, 4 que é assinar e o 5 finalmente que é transmitir. Então, ele já dá um passo a passo, tá? Para você. Então, assim, na parte aqui do validador é bem tranquilo. Você tendo aí uma escrituração contábil correta, cliente fazendo as coisas tudo certinho lá na empresa, vai ser tudo, é fácil de transmitir a declaração, não é complicado, tá? Então, aqui agora a gente clica aqui para gerar o arquivo, a gente vai salvar esse arquivo aí no computador, onde vocês salvam os arquivos das declarações aí do seu cliente. E agora a gente vai efetuar a assinatura digital do arquivo. Lembrando que o arquivo deverá conter pelo menos 2 assinaturas, tá? Sendo que uma delas, obrigatoriamente, deverá ser a do contador responsável. Então, assim, você vai efetuar uma primeira assinatura, normalmente é com o certificado digital do próprio cliente, tá? E a segunda assinatura é a do contador, tá? Então, que é com o eCPF do contador. Então, para você transmitir obrigatoriamente, o contador tem que ter aí o certificado digital no CPF, tá bom? Em nome do CPF dele. Então, a gente vai validar a assinatura, você vai validar uma, depois vai fazer a outra. E aí, depois, após as assinaturas, agora é só transmitir a declaração, tá ok? E aguardar a resposta de transmitida. Então, você fica bem atento aqui, que quando você clicar nesse passo 5 aqui, conforme a indicação da setinha, ele vai processar a declaração e vai dar uma mensagem de retorno. A mensagem, se a declaração for transmitida, vai ser transmitida. Se tiver algum erro, ele também vai aparecer uma mensagem. Então, fiquem atentos a essa mensagem, tá? Para que você não passe despercebido e ache que transmitiu e quando, na verdade, apresentou algum erro, tá? Então, fiquem atentos aí no finalzinho, na transmissão, para receber a mensagem aí de transmitida. Transmitindo a declaração transmitida, agora a gente vai salvar o recibo, tá? Ele aparece assim, quando você transmitiu a declaração, tá? Sugiro que, além do recibo, você também salve todos os demonstrativos, tá? E também faça uma cópia de segurança aí do arquivo das informações que foram enviadas para a Receita Federal. E aqui, esse é o recibo, ó. Ele vai vir todas as informações da empresa, tá? A data e horário que você transmitiu, quem foram os assinantes, tá?
o número do livro, o NID da empresa, o CNPJ, o nome, ele vai vir todas as informações aqui, o período da escrituração, tá? Então, aqui finalizou, a declaração foi transmitida com sucesso. Lembrando que, além do canal, a gente também tem um grupo fechado lá no Telegram. Esse material que eu fiz aqui para gravar o vídeo, eu vou deixar disponível lá no canal do Telegram. O PDF vai ficar disponível somente no canal no Telegram. Se você quiser fazer parte do grupo fechado do Telegram, o link vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, essa foi a aula sobre a ECD, o SPED contábil. Espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo.